Brasil perde cerca de 84 bilhões de reais por ano com problemas causados pela violência dentro de casa. Foi o que constatou o estudo feito pelo Banco Mundial, que também aponta um outro dado bem alarmante. De cada 4 dias de trabalho perdidos pelas mulheres, um tem como causa a violência. Para minimizar essa situação, o projeto Paz em Casa, Paz no Mundo atende homens, mulheres, crianças e jovens envolvidos com a violência intrafamiliar de diversas comunidades do Rio. São grupos com homens e grupos com mulheres que vivem situações de violência também dentro de casa e que nesses grupos têm a oportunidade de conversar com outras pessoas que estão vivendo a mesma situação e ver como é que a construção da sua identidade de homem ou de mulher influencia nessa forma de lidar com os conflitos dentro de casa, que é a violência. Nós temos então a violência e nós atendemos aqui pessoas de todas as classes sociais. O que é importante para a gente é que eles estejam vivendo algum tipo de situação como essa, para que a gente possa ajudá-los. A gente recebe as famílias, né, às vezes encaminhadas de órgãos da justiça, né, outras vezes encaminhadas por escolas, por outros terapeutas ou por amigos, colegas. Nessa reunião familiar eles trazem as questões que estão incomodando, né? Trazem o sofrimento, trazem as dificuldades, né? E nós temos um trabalho onde a gente não acredita em verdades, né? A gente acredita em versões. Então a gente abre um espaço onde cada um possa falar de como está vivendo aquela situação. Este casal tem 24 anos de casado e 2 filhos jovens. Desde novembro, foi encaminhado por uma psicóloga a participar das reuniões. Bom, estava bastante confuso, ninguém se entendia, todo mundo brigava ao mesmo tempo. Bastante complicada a situação familiar. O problema é que você ficava falando e não chegava a conclusão alguma. Né? E geralmente essas conversas eram em tom ríspido, né? Mais agressivo, né? E hoje a gente conversa de forma mais calma e consegue, ao fim da conversa, chegar a um ponto comum. Porque esse ponto comum não existia. O que a gente também acha que o trabalho aqui faz é abrir um espaço onde essas pessoas possam se dar conta da sua riqueza e que elas têm outras possibilidades dentro delas, que estão assim pequenas, escondidas lá no fundo da gaveta, do armário, né, ou lá em cima da estante, né, e que se ela começar a mexer naquilo, ela vai descobrir que ela tem outras possibilidades. Então a gente cria um espaço onde a pessoa possa construir possibilidades diferentes de vida, diferentes da violência. As oficinas e o grupo de terapia funcionam no Instituto Novos, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que há 15 anos trabalha na prevenção da violência intrafamiliar e de gênero. Essa professora, que sofreu durante 11 anos com as agressões do namorado, conseguiu superar com a terapia que faz há 2 anos. Eu vi através dos depoimentos de outras mulheres que sofriam agressões piores do que a minha, tinham um histórico de violência tão grave quanto o meu, que elas conseguiram superar aquilo, conseguiram passar por aquilo e eram outras pessoas, conseguiam sorrir, não carregavam aquilo com dor. E eu queria experimentar isso. Eu quero passar por isso também. Eu também quero passar por essa transformação. Como é que está a sua vida hoje? Tá ótima, ótima, maravilhosa. Eu olho para a pessoa que sofreu essas coisas todas e não me reconheço mais. A violência às vezes pode ser fininha, né? Pode ser aquela agulha que te espeta lá dentro, que cria uma armadura, ou cria uma devolução violenta também em você. Para uma pessoa, um empurrão, né, pode não significar nada, mas para uma outra pessoa pode significar muita coisa, pode significar uma violência de um tamanho, de uma dimensão insustentável, né? Então acho que no momento em que a pessoa se sente dessa forma, é o momento de então procurar algum tipo de ajuda. Bom, e a psicóloga Karina Siqueira, do Núcleo de Atenção à Violência de Nova Iguaçu, está aqui hoje no estúdio para falar sobre esses conflitos familiares, né? Você aí de casa pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone 0 operadora 21 22 73 50 20. Se você quiser, deixe apenas sua pergunta que a gente passa aqui para ela. Bom, ele fala então na hora de procurar ajuda, né? Quer dizer, quando a pessoa se sente humilhada, concorda que esse é o momento? Quer dizer, como é que cada um pode saber qual é o seu limite? Pois é, muito difícil porque realmente é isso, é uma coisa muito individual, né? Como foi dito na reportagem, uma coisa violenta para um não é violenta para outro,
né? Então é uma coisa muito da pessoa conhecer o seu limite, e é uma coisa que não dá para ela saber antes. Chega um momento que é um momento de basta, que aquilo ali não está dando mais para ela, e aí ela procura ajuda. No nosso caso a gente recebe muitas crianças, muitas vezes a criança ou pede ajuda a um adulto, mas nesse caso da violência intrafamiliar isso às vezes é um pouco complicado, porque envolve o pai, envolve a mãe, então às vezes ela confia a uma tia, a uma professora da escola. Essas pessoas são muito importantes nesse momento, de ajudar a pedir ajuda. Pois é, e as pessoas percebem a dimensão do problema e sabem o quanto elas podem ajudar ou são determinantes para acabar com aquele conflito? Às vezes sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes elas não se dão conta quando é uma coisa com criança, muitas vezes os pais ou os tios, porque para eles aquilo não seria tão violento. Então, às vezes, um pai trata uma criança de um jeito que a mãe acha que não tem nada demais, mas para a criança aquilo é violento. Então é difícil, a criança precisa ser escutada por alguém. E é difícil mesmo, né? Quer dizer, fica aquela ideia assim, está se metendo, né? Entre família, isso fica muito complicado. Agora a terapeuta aponta para uma questão interessante, que é construir outras possibilidades diferentes da violência, né? Isso também é necessário. Como é que vocês fazem isso, Ana? É muito importante. A gente vê que a gente percebe muitos dos pacientes que a gente recebe chegam estranhando eles terem um espaço para falar. A gente faz um atendimento individual, eles chegam podendo contar a história deles. Muitos deles é isso, eles têm que construir com a gente a história de vida deles. Eles não têm, eles não sabem, eles não estão acostumados a ter alguém que os ouça. E a partir do momento que eles vão falando, eles vão se dando conta de coisas que eles querem mudar, coisas que eles já fizeram, que foram legais, que por algum motivo eles deixaram de fazer. Agora, como é que é o tratamento depois que as pessoas começam, né? Elas costumam abandonar? Não, como é que vocês veem? Não, a gente tem uma taxa de adesão muito alta, acima de 80% dos pacientes que chegam encaminhados pra gente ficam em tratamento. E é interessante porque tanto as crianças e adolescentes encaminhadas, como os autores de agressão que a gente recebe, é mais difícil a gente receber encaminhamento de autores de agressão. Mas quando eles chegam, a taxa de adesão é a mesma. Você resolve tratar só um lado? É difícil, né? É bom, a gente considera uma coisa ideal quando a gente pode receber o autor da agressão, a criança. Tanto que a gente, quando chega a criança, a gente procura também ouvir a mãe, o pai, né, os profissionais envolvidos na situação, porque às vezes tem questões que refletem na escola, refletem na comunidade. A gente procura ouvir todo mundo. Quem a gente pode, a gente procura ouvir. É interessante que lá vocês fizeram de uma forma, né, que o núcleo de atendimento à violência, ele se consolidou usando apoio da Vara da Infância e da Juventude, da Vara de Família, do Conselho Tutelar e até de hospitais públicos, privados e também das escolas públicas e particulares, né? Como é que é trabalhar com toda essa rede e que resultados você acha que você tem encontrado por exatamente trabalhar em rede? A gente acha que isso é essencial. Isso é uma grande parte do nosso trabalho, é o trabalho em rede, é a capacitação desses profissionais, porque eles também ficam muito sozinhos. Às vezes um professor, como você falou, porque eu estou achando que tem que se meter, ele sabe que está tendo uma situação, mas fica preocupado de se meter em uma coisa familiar, não sabe como lidar com aquilo, um médico, um enfermeiro, né, enfim, na justiça ele já tem um pouco mais de conhecimento, mas esses outros órgãos, eles não sabem o que fazer, então é muito importante que eles possam ter um lugar também para falar, e aí eles dividem essa preocupação, eles conseguem agir de outro jeito, e a gente precisa disso também, a gente sozinho não dá conta, a gente precisa de ajuda, né? E onde é que as pessoas podem encontrar ajuda? Quer dizer, lá você tem esse tipo de atendimento, né? Mas na rede pública em geral, existe já essa estrutura? Não, na verdade é uma coisa que está começando, assim, né? Até agora um programa maior de atendimento, enfim, voltado à violência, isso, exploração sexual, todas essas coisas agora está começando a ter mais. Mas a pessoa acho que tem que pensar o que tiver na sua cidade. Às vezes é isso, vai num posto de saúde, um psicólogo vai ter, né, assim, para um atendimento geral. Porque às vezes, por exemplo, se for uma cidade que tem alguma coisa assim, acontece isso, o psicólogo recebe, ele sabe, estão fazendo esse trabalho lá, e aí encaminham. Antes de terminar a nossa entrevista, rapidinho, a gente vai pedir para colocar aí na tela o site de vocês, do NAVE, nave.org.br, né? Quem quiser, então, aproveita para compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigada por estar com vocês aqui. O Jornal Cura faz intervalo rapidinho, a gente volta já. Daqui a pouco, diferentes visões sobre a cidade em vídeos de 1 minuto. Jornal Futura Jornalismo e Diversidade Cultural.